Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e esta é a segunda parte da prova de raciocínio lógico analítico de agente de segurança penitenciário do Estado de Minas Gerais de 2022. São 5 questões bem legais elaboradas pela banca FGV, Fundação Getúlio Vargas, que nós vamos resolver aqui, da questão 26 à questão 30. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos, também de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo e das questões. Não se esqueça também de conferir aqui no meu canal a primeira parte da prova. Então vamos lá para a questão 26. Considere a afirmação, abre aspas, Pedro comprou a moto e não vendeu o carro, fecha aspas. Sabendo que essa afirmação é falsa, então, aqui nós temos as alternativas. Bom, pessoal, essa questão trata-se de uma questão de raciocínio lógico, onde nós temos a afirmação, abre aspas, Pedro comprou a moto e não vendeu o carro, fecha aspas. Onde aqui, pessoal, nós temos uma conjunção. Uma conjunção ela é uma proposição composta formada de duas proposições simples unidas pelo conectivo e. Então aqui nós temos as duas proposições simples P e Q e elas estão unidas pelo conectivo e, que é representado por este símbolo. Então nós temos que Pedro comprou a moto e não vendeu o carro, P e Q. Onde está dizendo, pessoal? Sabendo que essa afirmação é falsa, então eu preciso descobrir a afirmação verdadeira, que será justamente a negação desta conjunção. E para negar uma conjunção, pessoal, eu vou negar as duas proposições simples e eu vou mudar o conectivo e pelo conectivo ou. Portanto, a negação desta conjunção P e Q será a negação de P ou a negação de Q. O conectivo ou é representado por este símbolo. Portanto, a proposição ficará. A proposição P, Pedro comprou a moto, a negação de P será Pedro não comprou a moto. Então, abre aspas, Pedro não comprou a moto. Ou a negação de que? A proposição que é não vendeu o carro. A negação da proposição que será vendeu o carro. Portanto, a negação dessa conjunção P e Q, Pedro comprou a moto e não vendeu o carro, será a negação de P ou a negação de Q, Pedro não comprou a moto ou vendeu o carro. Que é, pessoal, uma disjunção. Uma disjunção é uma proposição composta onde duas proposições simples são unidas pelo conectivo ou. Agora, pessoal, sabendo que essa afirmação é falsa, então vamos analisar as alternativas. Alternativa A. Pedro não comprou a moto e não vendeu o carro. Pedro não comprou a moto ou vendeu o carro. Alternativa A
não pode ser. Alternativa B. Pedro comprou a moto e vendeu o carro. Pedro não comprou a moto ou vendeu o carro. Alternativa B também não pode ser. Alternativa C. Pedro não comprou a moto e vendeu o carro. Pedro não comprou a moto ou vendeu o carro. Alternativa C também não pode ser. Alternativa D. Pedro comprou a moto ou não vendeu o carro? Pedro não comprou a moto ou vendeu o carro. Alternativa D também não pode ser. Alternativa E. Pedro não comprou a moto ou vendeu o carro? Pedro não comprou a moto ou vendeu o carro. Alternativa correta é a alternativa E. Esta questão trata-se de uma questão de raciocínio lógico, proposição, onde você precisa saber aí conjunção e disjunção. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 27. Então, vamos lá. Os conjuntos A, B e C possuem cada um 10 elementos e são tais que A e B possuem elementos em comum. B e C possuem elementos em comum, mas A e C não possuem elementos em comum. Entre os elementos da união dos três conjuntos, sabe-se que 8 elementos pertencem apenas ao conjunto A e 5 elementos pertencem apenas ao conjunto C. O número de elementos que pertencem apenas ao conjunto B é... Bom, pessoal, eu quero saber o número de elementos que pertencem apenas ao conjunto B. É o que eu quero saber. Então, pessoal, está dizendo que os conjuntos A, B e C possuem cada um 10 elementos e são tais que A e B possuem elementos em comum. B e C possuem elementos em comum, mas A e C não possuem elementos em comum. Entre os elementos da união dos três conjuntos, sabe-se que 8 elementos pertencem apenas ao conjunto A e 5 elementos pertencem apenas ao conjunto C. Então, pessoal, como o próprio enunciado indica, trata-se de uma questão de conjuntos, onde nós temos aqui três conjuntos, A, B e C, onde o conjunto A e B interseccionam, ou seja, eles possuem elementos em comum. O conjunto B e C interseccionam, ou seja, eles possuem elementos em comum. Porém, o conjunto A e C, eles não interseccionam. Está falando aqui entre os elementos da união dos três conjuntos. Então, vamos representar aqui a união destes três conjuntos. Onde nós vamos ter o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Observe que o conjunto A e o conjunto B, eles interseccionam, ou seja, eles possuem elementos em comum. O conjunto B, ele intersecciona com o conjunto C, ou seja, eles possuem elementos em comum, porém os conjuntos A e C, eles não interseccionam, eles não possuem elementos em comum. Está dizendo que os conjuntos A, B e C possuem cada um 10 elementos. Então, o conjunto A possui 10 elementos, o conjunto B possui 10 elementos,
o conjunto C possui 10 elementos. Onde aqui, pessoal, eu quero saber o número de elementos que pertencem apenas ao conjunto B. Então, para isto, eu vou subtrair do total de elementos do conjunto B os elementos que são comuns aos outros dois conjuntos, ou seja, a intersecção entre o conjunto A e B e a intersecção entre o conjunto B e C. Para isto, eu preciso descobrir estas intersecções. Observe que o enunciado está dizendo: entre os elementos da união dos três conjuntos, sabe-se que 8 elementos pertencem apenas ao conjunto A. Se 8 elementos pertencem apenas ao conjunto A, o restante do total de 10 elementos pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Então aqui nós vamos fazer o total de elementos do conjunto A, 10, menos 8, que pertencem apenas ao conjunto A. 10 menos 8, 2. Isso significa que 2 elementos pertencem ao conjunto A, porém eles pertencem também ao conjunto B, ou seja, justamente a intersecção entre o conjunto A e o conjunto B. Esta primeira intersecção entre A e B é 2, e está dizendo que 5 elementos pertencem apenas ao conjunto C. Novamente, se 5 elementos pertencem apenas ao conjunto C, isso significa que o restante do total de 10 elementos pertencem tanto ao conjunto C quanto ao conjunto B, ou seja, é a intersecção. Então aqui, 10, que é o total de elementos do conjunto C, menos 5 elementos que pertencem apenas ao conjunto C, 10 menos 5, 5. Então, pessoal, 5 elementos pertencem apenas ao conjunto C e estes restantes 5 elementos pertencem tanto ao conjunto C quanto ao conjunto B, que é justamente a intersecção entre o conjunto B e C, que é aqui 5. E agora, pessoal, que eu descobri as intersecções entre os conjuntos A e B e a intersecção entre os conjuntos B e C, eu vou subtrair estas intersecções do total de elementos do conjunto B e eu vou descobrir o número de elementos que pertencem apenas ao conjunto B. Então, a intersecção entre A e B é 2 e a intersecção entre B e C é 5. Isso significa, pessoal, que 7 elementos do conjunto B estão interseccionando com outros conjuntos. Do total de 10 elementos, menos 7, que fazem parte de algum outro conjunto, 10 menos 7, 3 elementos pertencem apenas ao conjunto B. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A, 1. Não. Alternativa B, 2. Não. Alternativa C, 3. 3, a alternativa correta é a alternativa C. Bom, pessoal, esta questão trata-se de uma questão de conjuntos. Esta foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 28. Então, vamos lá. A figura a seguir mostra 11 pontos numerados sobre uma circunferência. Percorrendo a circunferência no sentido anti-horário, 9 desses pontos serão apagados de acordo com a seguinte regra. Após um ponto ser apagado, pule 2 pontos. Abre parênteses, ainda não apagados, fecha parênteses e apague o seguinte. Comece apagando o ponto de número 3 e siga a regra. A soma dos números dos 2 últimos pontos que não foram apagados é... Bom, pessoal, eu quero saber a soma dos números dos 2 últimos pontos que não foram apagados. É o que eu quero saber.
Então, pessoal, no caderno de questões nós temos esta figura que eu representei aqui na lousa, onde nós temos 11 pontos numerados sobre uma circunferência. Está dizendo, percorrendo a circunferência no sentido anti-horário, 9 desses pontos serão apagados, de acordo com a seguinte regra. Após um ponto ser apagado, pule 2 pontos ainda não apagados e apague o seguinte. Comece apagando o ponto de número 3 e siga a regra. Então, pessoal, essa questão trata-se de uma questão de raciocínio lógico, onde nós devemos seguir a regra que o enunciado indica. Está dizendo, comece apagando o ponto de número 3 e siga a regra, onde, percorrendo a circunferência no sentido anti-horário, 9 desses pontos serão apagados. Após um ponto ser apagado, pule 2 pontos ainda não apagados e apague o seguinte. Então, nós vamos começar aqui, pessoal, do ponto de número 3. Ele será o primeiro a ser apagado. E nós vamos percorrer essa circunferência no sentido anti-horário, apagando 9 pontos de acordo com a regra. Então, após apagar o ponto de número 3, que vai ser o primeiro, nós vamos pular 2 pontos ainda não apagados, que são os pontos 4 e 5, e nós vamos apagar o segundo, que é o ponto 6. Aí nós vamos pular 2 pontos e apagar o terceiro, que é o ponto de número 9. Vamos pular 2 pontos e apagar este ponto, que é o ponto de número 1. Ele será o quarto ponto a ser apagado. Aí nós vamos pular 2 pontos ainda não apagados. Então, o segundo ainda não foi apagado, pulo ele. O terceiro já foi apagado, então eu vou pular o quarto, que ainda não foi apagado. 2 pontos ainda não apagados e vou apagar o quinto ponto, sendo o quinto ponto a ser apagado. Aí nós vamos pular 2 pontos que ainda não foram apagados. Este daqui já foi apagado, então este ponto será o sexto ponto a ser apagado, o ponto de número 10. Aí nós vamos pular 2 pontos que ainda não foram apagados. O ponto de número 3 já foi apagado, então o sétimo ponto a ser apagado será o ponto de número 4. Aí nós vamos pular 2 pontos que ainda não foram apagados. O ponto de número 9 e de número 10 já foram apagados e nós vamos apagar o ponto de número 11 como o oitavo ponto. E o último ponto, nós vamos pular 2 pontos que ainda não foram apagados e vamos apagar o próximo, que será o ponto de número 8, como o nono ponto a ser apagado. Nós observamos que restou aqui os pontos de número 2 e de número 7 que ainda não foram apagados. Portanto, a soma dos números dos 2 últimos pontos que não foram apagados é o ponto de número 2 mais o ponto de número 7. 2 mais 7 é 9. Portanto, a soma dos números dos 2 últimos pontos que não foram apagados é 9. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A, 9. 9, alternativa correta, é a alternativa A. Bom, pessoal, esta questão trata-se de uma questão de raciocínio lógico, onde você tem que seguir aí a regra que o enunciado indica. Esta foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 29. Então, vamos lá. Sobre uma reta, a partir de um ponto inicial, uma pessoa faz a seguinte sequência de movimentos. 1 passo para frente, 2 para trás, 3 para frente, 4 para trás e assim por diante. O último movimento dessa pessoa foi de 29 passos para frente. A distância em passos que essa pessoa está do ponto inicial é... Bom, pessoal, eu quero saber a distância em passos que essa pessoa está do ponto inicial.
É o que eu quero saber. Então, vamos ilustrar esta sequência. Sobre uma reta, a partir de um ponto inicial, uma pessoa faz a seguinte sequência de movimentos. Um passo para frente, 2 para trás. Se é para trás, pessoal, então é negativo. Menos 2, 3 para frente e 4 para trás, então menos 4 e assim por diante. Então, infere-se que essa pessoa dará 5 passos para frente, 6 para trás, menos 6 e assim por diante, ou seja, reticências. Está dizendo que o último movimento dessa pessoa foi de 29 passos para frente. Então, ela dará 29 passos para frente. E observe, pessoal, que o número de passos para trás é sempre um passo a mais do que para frente. É um passo para frente, 2 para trás, 3 para frente, 4 para trás, 5 para frente, 6 para trás e assim sucessivamente, reticências. Portanto, essa pessoa dará 29 passos para frente e infere-se que ela dará 30 passos para trás, então é menos 30. Então aqui, pessoal, sempre que nós tivermos uma questão que trata de sequência numérica ou uma sequência lógica, é importante tentar identificar uma lógica nessa sequência. Nós já constatamos que o número de passos para trás é sempre um a mais do que o número de passos para frente. Vamos agora, pessoal, demonstrar os movimentos que esta pessoa fez. Então, ela deu do ponto inicial um passo para frente, depois ela deu 2 passos para trás, então é 1 menos 2, que vai ser menos 1. Destes menos 1, ela deu 3 passos para frente, então é menos 1 mais 3, que é 2 positivo. Destes 2 passos, ela deu 4 para trás, então é 2 menos 4, que é menos 2. Destes menos 2, ela deu 5 passos para frente, é menos 2 mais 5, que é 3 positivo. Destes 3, ela deu 6 passos para trás, 3 menos 6 é menos 3. Reticências, ou seja, assim sucessivamente. Aqui, pessoal, observe que nós temos 1, menos 2, 3, menos 4, 5, menos 6, reticências, ou seja, assim sucessivamente. E aqui, demonstrando os passos que esta pessoa deu, nós temos 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3 e assim sucessivamente. Os números positivos, eles são iguais aos números negativos. E observe, pessoal, comparado a outra sequência, os números negativos desta sequência são sempre a metade dos números negativos da outra sequência. Aqui nós temos menos 2, a metade, menos 1. Aqui nós temos menos 4, a metade, menos 2. Menos 6, a metade, menos 3 e assim sucessivamente. Se aqui é menos 30, infere-se que aqui será a metade, menos 15. E como nós constatamos que os números negativos são iguais aos positivos, nós vamos ter 15 menos 15. Portanto, pessoal, após o último movimento, que são 29 passos para frente, a distância em passos que essa pessoa está do ponto inicial é de 15 passos do ponto inicial. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A, 17. Não. Alternativa B, 14. Não. Alternativa C, 16. Também não. Alternativa D, 13. Não. Alternativa E, 15. 15 passos. A alternativa correta é a alternativa E. Bom, pessoal, essa questão trata-se de uma questão de sequência numérica. Esta foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima.
Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 30. Então, vamos lá. Uma cidade possui 3 unidades prisionais chamadas de A, B e C. As distâncias rodoviárias em quilômetros para ir de uma das unidades, linha da matriz, a qualquer outra, coluna da matriz, estão na matriz abaixo. Observa-se que, entre 2 unidades quaisquer, as distâncias de ida e de volta são diferentes, pois os caminhos são diferentes. Um diretor pretende vistoriar as 3 unidades, começando em uma delas e, em seguida, visitando as outras 2 e terminando na terceira. A menor distância que ele poderá percorrer é de... Bom, pessoal, eu quero saber a menor distância que ele poderá percorrer. É o que eu quero saber. Então aqui, pessoal, nós temos a matriz, que é uma matriz 3×3, onde nós temos as linhas A, B e C e as colunas A, B e C. Está dizendo que uma cidade possui 3 unidades prisionais chamadas de A, B e C. As distâncias rodoviárias em quilômetros para ir de uma das unidades, linha da matriz, a qualquer outra, coluna da matriz, estão na matriz abaixo. Observa-se que entre 2 unidades quaisquer, as distâncias de ida e de volta são diferentes, pois os caminhos são diferentes. Um diretor pretende vistoriar as 3 unidades, começando em uma delas e, em seguida, visitando as outras 2 e terminando na terceira. Eu quero saber a menor distância que ele poderá percorrer. Então, pessoal, esta questão não tem jeito. Trata-se de uma questão de raciocínio lógico, onde nós vamos ter que fazer todos os caminhos possíveis para descobrir a menor distância que ele poderá percorrer. Então aqui, pessoal, está dizendo que as distâncias rodoviárias em quilômetros para ir de uma das unidades, linha da matriz, a qualquer outra, coluna da matriz, estão na matriz abaixo. Então nós vamos começar com as linhas indo para as colunas. E nós vamos fazer aqui todos os trajetos possíveis, começando saindo da unidade prisional A e passando pelas outras 2. Então vamos começar aqui. Primeiramente, saindo da unidade A, indo para a unidade B e depois para a unidade C. Observe que as distâncias da unidade A à unidade B é de 4 km. E da unidade B à unidade C, de B a C, é 10 km. Então, a distância de A a B a C é 4 mais 10, 14 quilômetros. Agora vamos fazer a outra possibilidade, que é saindo da unidade A e passando primeiro pela unidade C e depois pela unidade B. Então, nós temos de A a C, depois a B. Saindo da unidade A para a unidade C, são 7 km. Saindo da unidade C para a unidade B, são 6 km. Então, de A a C a B, 7 mais 6, que é 13. Agora vamos fazer a outra possibilidade, que é saindo primeiro da unidade B. Então, saindo da unidade B, indo para a unidade A e depois para a unidade C. As distâncias de B a A é de 5 km e de A a C é de 7 km. Então, de B a A a C é 5 mais 7,
que é 12 quilômetros. Nós vamos ter outra possibilidade, que é saindo da unidade B, passando primeiro pela unidade C e depois pela unidade A. Então aqui, saindo de B, indo a C e depois a A. A distância de B a C é de 10 quilômetros e a distância de C a A é de 8 quilômetros. Então aqui, pessoal, saindo de B, indo para C e depois para A, é 10 mais 8, que é 18 quilômetros. E nós vamos ter uma última possibilidade, que é saindo primeiro da unidade C e passando pelas duas outras unidades. Então, primeiro, este diretor vai à unidade C, depois à unidade B e, por último, à unidade A. A distância de C a B é de 6 km e a distância de B a A é de 5 km. Então, de C a B a A, 6 mais 5, 11 km. E nós vamos ter outra possibilidade, que é saindo de C, passando primeiro por A e depois por B. Então, de C a A e depois a B. A distância de C a A é de 8 km. A distância de A a B é de 4 km. Então, de C a A a B é 8 mais 4, são 12 quilômetros. Portanto, pessoal, observando de todos esses caminhos possíveis, nós vemos que a menor distância é 11, saindo de C, depois para B e de B para A. Portanto, a menor distância que ele poderá percorrer é de 11 quilômetros. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A, 10 km? Não. Alternativa B, 11 km? 11 km, alternativa correta é a alternativa B. Bom, pessoal, essa questão trata-se de uma questão de raciocínio lógico envolvendo matriz. Esta foi a questão. Lembrando que esta foi a última questão da prova de raciocínio lógico analítico de agente de segurança penitenciário de Minas Gerais de 2022. Eu espero que você tenha gostado das questões. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos e também de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, das questões e até sugestões para próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima!